Declaro reaberta a presente sessão especial pela passagem de 120 anos do nosso Teatro Amazonas. Convido para compor a mesa, já se encontra com assento ao lado direito de quem preside a reunião, Sua Excelência, o Dr. Robério dos Santos Pereira Braga, Secretário de Estado da Cultura, SEC, representando neste ato, Sua Excelência, o Governador do Estado do Amazonas, o professor José Melo, e é para o Dr. Robério que eu peço os aplausos. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado adjunto Afonso, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e líder do PDT, autor da iniciativa, e eu peço aplausos para o adjunto Afonso. Convido para compor a mesa o doutor Bernardo Monteiro de Paula, diretor-presidente do Manaus Tour, representando neste ato o excelentíssimo senhor doutor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal da Grande Manaus. Vamos aplaudi-lo. Convido a senhora Gessilda Furtado, diretora do Teatro Amazonas. Vamos aplaudi-la. Convido o excelentíssimo senhor coronel Tadeu Bezerra da Silva Filho, representando este ato o excelentíssimo senhor major brigadeiro do ar, Valdeísio Ferreira Campos, comandante do 7º Comar. Aplausos para o coronel. Convido para compor a mesa o senhor José Tito Dutra Lindoso, diretor do Teatro Amazonas, no período de 1989 a 1995. Vamos aplaudi-lo. Convido o senhor Marcos Daniel Dias de Andrade, diretor do Teatro Amazonas, período de 2004 a 2005. Convido o senhor Antônio Francisco Alzier Ramos, diretor do Teatro Amazonas, no período de 2005 interino. Convido a senhora Tenente Rejane Lima, representando neste ato o excelentíssimo senhor vice-almirante Luiz Antônio Rodrigues Rett, comandante do 9º Distrito Naval. E convido o senhor segundo-tenente Eudivan Alves Pinheiro, adjunto da seção, representando neste ato o excelentíssimo senhor general de Exército Geraldo Antônio Mioto, comandante do Comando Militar da Amazônia. Composta a mesa, quero registrar aqui a presença ilustre, começando pela idade, deputado Serafim Correia, o líder do PSB, deputado Bosco Saraiva, líder do PSDB, deputado Orlando Cidade, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nosso querido presidente, deputado Josué Neto, registrar igualmente a presença do eminente líder do PEN, deputado Dermilson Chagas, registrar a presença do deputado Pratini, líder do DEM, e o pequeno gigante, líder do PT, deputado Sinésio Campos, e líder do maior partido do Brasil, PMDB, responsável pelas transformações que a nação brasileira exige e de plano, Vicente Lopes. Começada a sessão, convido a todos para, de pé e posição de respeito, possam ouvir a execução do hino nacional brasileiro. TV Assembleia, canal 55.2, Sistema Digital Aberto. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói
instante, seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mais gentil, pátria amada, Brasil. TV Assembleia, canal 55.2, Sistema Digital Aberto. Canal 99 Analógico, ser digital pela NET. Uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Vale destacar que a interpretação do hino nacional brasileiro pelo quarteto da Orquestra de Violões do Amazonas, sob a regência de Benjamin Prestes. Dando continuidade à apresentação especial, ouviremos a leitura de um breve histórico do Teatro Amazonas pelo mestre de cerimônia, o senhor Francisco Silva Santos. A construção do Teatro Amazonas em Manaus, ao final do século XIX, só foi possível graças ao período conhecido na história socioeconômica brasileira como o ciclo da borracha. Somente a privilegiada situação econômica da província do Amazonas, à época, propiciadas pela exportação da borracha, tornaria possível a implantação na cidade de projetos tão audaciosos como o teatro. É o exemplo mais expressivo. O projeto de construção do Teatro Amazonas é da autoria do deputado provincial Antônio José Fernandes Júnior, de 21 de maio de 1881. Orçado primeiramente em 60 contos de réis, depois de longas discussões na Assembleia Provincial, abriu-se o crédito de 120 contos de réis, o que se pretendia
dá início às obras. A estrutura construtiva do teatro é bastante convencional, adotando o tradicional formato de caixotão, cuja origem está comprometida com uma tradição arquitetônica desenvolvida pelos gregos e propagada pelos romanos. Os materiais empregados foram da melhor procedência, diretamente importados das mais afamadas fornecedoras europeias e também nacionais. Telhas da Alsácia, escadas e mármores de Carrara, pórticos e colunas da Itália, armações e balcões de Paris e pedras de Liois, de Portugal. O decorador Crispim do Amaral foi contratado para executar a decoração interna do prédio e, com ele, veio o pintor Domênico de Ângeles. A decoração externa ficou a cargo de Henrique Mazzolani. O estilo predominante da construção é o neoclássico, embora o conjunto do monumento apresente farta variedade de estilos. Grande parte do mobiliário veio de Paris. Porém, algumas das peças foram de fabricação nacional. Vasos de porcelana vieram da China. Candelabros e espelhos de Veneza. As colunas balaustradas de ferro fundido da Inglaterra. O pano de boca, denominado Encontro das Águas, foi pintado em Paris, pelo próprio Crispim do Amaral. Telas pintadas pelo ateliê francês da Casa Capezot, representando a música, a dança, a tragédia e uma homenagem à ópera, coroando sua maior expressão brasileira, Carlos Gomes. De procedência francesa é o lustre central, que desde até o nível das cadeiras, para troca de lâmpadas. O salão nobre, utilizado para intervalos teatrais e bailes, foi decorado pelo italiano Domênico de Ângeles, que utilizou somente peças importadas, onde espelhos de cristal franceses, colocados simetricamente, formam uma projeção de imagens infinitas. O Teatro Amazonas foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896, já no governo de Fileto Pires, sem ter sido, entretanto, totalmente terminado. De Ângeles não havia concluído ainda os painéis e somente em 1898 as obras foram finalizadas. Havendo passado por várias reformas ao longo das décadas, hoje, o Teatro Amazonas é o mais importante edifício histórico de Manaus, não somente pelo seu inestimável valor arquitetônico, mas principalmente pela sua importância histórica. É considerado o cartão postal da cidade, conhecido mundialmente pela arquitetura imponente. Acrescente-se a isso o fato de ser um teatro-museu, ou seja, além de abrigar a programação cultural periódica, em todos os seus pavimentos, há objetos em exposição diferentes à sua história. Viva os 120 anos do Teatro Amazonas! Dando sequência à presente sessão especial alusiva aos 120 anos do Teatro Amazonas, concedo a palavra ao eminente parlamentar, líder do PDT e secretário da Casa, deputado Adjunto Afonso, para o seu discurso de saudação. Ouça Rádio Aliança Senado, FM 106,9 Igualmente, MHz. quero registrar a presença do eminente deputado, vice-líder do PMDB, Vanderlei Rei Dallas,
presente na sessão especial. Bom dia, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o deputado Belarmino Lins, primeiro vice-presidente que preside a mesa dos trabalhos, da mesma forma o doutor Robério Braga, secretário de Estado da Cultura, neste ato, representando o governador do Estado, professor José Melo, Bernardo Monteiro de Paula, diretor-presidente da Manaus CUT, que também representa o prefeito de Manaus, senhora Gessilda Furtado, que é a diretora atualmente do Teatro Amazonas, da mesma forma o coronel Tadeu Bezerra da Silva Filho, representando neste ato o excelentíssimo senhor Major Brigadeiro do Ar, Valdeíso Ferreira Campos, comandante do 7º Comando Aéreo Regional, também meu amigo José Tito Dutra Lindoso, ex-diretor do teatro, obrigado pela sua presença, Marcos Daniel, também ex-diretor do Teatro Amazonas, Antônio Francisco, também diretor do Teatro Amazonas no período de 2005, a tenente Regiane Lima, representando neste ato o excelentíssimo senhor vice-almirante Luiz Antônio Rodrigues. Ontem estivemos lá no 9º Distrito Naval, também participando de uma belíssima homenagem lá da imposição da medalha Tamandaré. Da mesma forma, o 2º tenente Eudivan Alves Pinheiro, adjunto de seção de licitações, representando neste ato o general Exército Geraldo Antônio Miyamoto, comandante do Comando Militar da Amazônia. Senhores deputados, caríssimos profissionais e colaboradores do Teatro Amazonas, que aqui se encontram, profissionais de imprensa, meus senhores e minhas senhoras. Hoje, sem dúvida nenhuma, secretário Robério, é um momento especial para esta casa, não tenho dúvida, porque comemoramos, celebramos esses 120 anos do Teatro Amazonas. Eu dizia ao Silva que ele já me poupou de muita coisa, porque ele descreveu aqui desde a construção do teatro. Mas, sem dúvida nenhuma, o Teatro Amazonas é para nós amazonenses, um símbolo, não é? É um orgulho para todos nós, nesse sentido. E que é referência, até não só para o Brasil, referência para o mundo. Quando a gente chega em qualquer outro lugar, já está lá perguntando, vocês são do Amazonas, lá tem um belíssimo teatro. Então, não é à toa, como disse aqui o Silva, como foi construído, né, que material foi empregado na época. Então, isso é muito importante. Então, quando nós fizemos um requerimento aqui, solicitando essa homenagem ao Teatro Amazonas, todos os meus colegas deputados fizeram questão de assinar, também de avalizar aquele requerimento, porque todos nós entendemos a importância que é o Teatro Amazonas e o importante desses 120 anos, que essa casa, que é a Casa do Povo, faça esse registro aqui deste aniversário. São 120 anos e nós sabemos quantos espetáculos, eu estava vendo aqui, me deram aqui, mais de 4.000 espetáculos já foram feitos no Teatro Amazonas, não só com artistas nacionais, com artistas internacionais. Então, veja só o quanto já representou desses 20 anos, quantos espetáculos, quantas pessoas lá já foram formadas, e aqui a gente está vendo aqui o quarteto eu perguntava da diretora, dizia lá do teatro, o quarteto de violão, importante, que estão nos abrilhantando a esta sessão especial. Eu quero, mais uma vez, dizer da minha alegria como autor, como deputado, estar proporcionando este momento, estar passando aqui como deputado e justamente nesses 120 anos do Teatro Amazonas. Nós não sabemos, nós queremos que o Teatro Amazonas continue, e ontem eu vi o Robério, acho que era lá no teatro também, já estava lá abrindo, hoje de manhã assisti cedo no Bom Dia Amazonas, ontem acho que foi aberto lá, a abertura do Canto de Natal, né? Ontem lá, muito bonito, estava vendo as pessoas todas participando, todas ali. Isso já se faz vários anos. Robério, a Secretaria de Cultura faz isso há vários anos, com a equipe do Teatro Amazonas, com os funcionários do Teatro Amazonas. Então,
Eu quero, mais uma vez, parabenizar todos os funcionários, os antigos diretores, aquelas pessoas, a atual diretora, que faz com que nós, amazonenses, cada vez mais nos orgulhemos desse patrimônio, que não é um patrimônio do Estado, é um patrimônio do povo do Estado do Amazonas, do povo brasileiro, que tem o maior orgulho de ter esse teatro como nosso símbolo principal, que é justamente o Teatro Amazonas. Muito obrigado, parabéns mais uma vez ao secretário, ao diretor e todos os funcionários que fazem desse teatro o maior teatro do Brasil e, quiçá, do mundo. Muito obrigado. Iremos fazer a exibição de um vídeo sobre o Teatro Amazonas, símbolo do Estado que sofreu transformações ao longo das décadas. Cumprimento o discurso do eminente deputado Adjunto Afonso, autor da iniciativa de fazer com que esta Casa do Povo Amazonense pudesse agora e aqui, no plenário, prestar essa homenagem por mais de um século de existência do Teatro Amazonas. Quero igualmente revelar que o orador do plenário dos seus deputados para representar o plenário desta Casa será o não menos competente, experiente, qualificado e mais antigo deputado Serafim Correia, não agora, só para tranquilizá-lo e anunciar a sua designação para o orador. Vamos assistir agora o vídeo. Principais razões que levaram o Teatro Amazonas a não ser o teatro que foi projetado no final do século XIX. Bom, eu sou levado a crer que uma obra ela sofre transformações, além das transformações físicas da sua função, das mudanças que acontecem no mundo, na cidade, ela necessita passar por um processo de atualização para atender a novas necessidades. Eu acredito que, em parte, houve um processo de conscientização, sobretudo do ponto de vista do patrimônio histórico, que levou a uma valorização dessa obra, que é algo que era uma tendência universal, mundial, e que nos favoreceu em alguns momentos. Por exemplo, eu sempre fico na dúvida de chamar de reforma, porque em alguns momentos é chamado de reforma, mas é uma restauração que se fez em 1974. Para mim, é a mais preciosa, eu diria, que é aquela que fez modificações consideráveis do ponto de vista da qualidade. Ela recuperou uma certa qualidade para o teatro, ao dar um aspecto mais nobre ao hall de entrada. Ela retirou o puleiro que havia na plateia, ainda que tenha substituído as cadeiras de palhinha por cadeiras almofadas. E uma outra questão que foi polêmica e ainda hoje talvez ainda possa soar um pouco polêmica foi a cor da fachada, que ele perdeu aquele cor-de-rosa e ganhou um cinza azulado, que posteriormente foi retirado, retomando como rosa sendo a cor que seria o original. Basicamente, eu acredito que essa foi a obra mais marcante do ponto de vista de demarcar as questões estilísticas do Teatro Amazonas, porque as outras foram de manutenção, de recuperação destes aspectos. Não tivemos mais uma obra de peso tão intenso quanto essa, que eu creio que aconteceu no governo do João Walter de Andrade.
Convido os presentes para, em posição de respeito, assistirem à entrega de uma placa comemorativa ao Teatro Amazonas, representado neste ato pelo excelentíssimo senhor Dr. Roberto dos Santos Pereira Braga, secretário de Estado de Cultura, e neste ato também representando Sua Excelência o governador do Estado do Amazonas, professor José Melo. Eu convido o eminente deputado Adilto Afonso para, com o presidente em exercício e o representante do governador, fazermos, com o presidente em exercício, fazer a entrega dessa placa, que tem a seguinte inserção. E eu convido o orador do plenário, o deputado Serafim Corrêa, também para prestigiar essa entrega da placa. Um homem incentivador da cultura, dos movimentos culturais. A cultura, vou fazer a leitura da inserção na placa. A cultura de um povo é sua maior riqueza. S. Soares, 120 anos do Teatro Amazonas. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas comemora os seus 120 anos de existência do Teatro Amazonas, símbolo de prosperidade e patrimônio cultural, de inefável beleza e motivo de orgulho para todos os amazonenses. Manaus, 14 de dezembro de 2016, deputado Josué Neto, presidente, deputado Adilto Afonso, autor da sessão especial. Por favor, de pé. TV Assembleia, canal 55.2, Sistema Digital Aberto, canal 99 Analógico, Ser Digital pela NET. Sessão especial em homenagem pelos 120 anos de existência do Teatro Amazonas, em plenário. Conforme requerimento de número 2040/2016, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Adilto Afonso, do PDT. Na tarde desta quarta-feira, aos 14 dias de dezembro de 2016. Ouça a Rádio Aliança Senado FM 106,9 MHz. Música e informação. Bom dia, 8h30 da manhã. 4h30 da tarde em pauta. Igualmente convida para assistir à entrega de certificados a servidores do Teatro Amazonas, que, ao longo de suas carreiras, realizaram trabalhos de grande relevância, cada um em sua área específica, e que contribuíram de forma ímpar para a valorização cultural no Estado do Amazonas. Vamos ler o texto de um diploma que deverá ser contido nos demais. Teatro Amazonas, majestoso, imponente, patrimônio cultural e motivo de orgulho para todo Amazonas. Aníbal Bessa, 120 anos do Teatro Amazonas, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, parabeniza o excelentíssimo senhor Dr. Roberto dos Santos Pereira Braga, secretário de Estado de Cultura, SEC, pelos 120 anos de existência do Teatro Amazonas e em reconhecimento ao trabalho dedicado em prol da valorização cultural no âmbito da sociedade amazonense. Manaus, 14 de dezembro de 2016, deputado Josué Neto, presidente, e deputado Adilto Afonso, autor da iniciativa. Eu me reservo no direito de fazer a entrega do diploma ao doutor Roberto Braga, mas também, simultaneamente, eu vou convidar os demais indicados para fazer de forma coletiva, né? Convido, o teor é o mesmo, parabenizo a senhora Gessilda Ribeiro Furtado para receber das mãos de Sua Excelência o deputado Serafim Corrêa. Essa aqui é do Serafim. Igualmente, parabenizo o senhor Raimundo Nonato Pereira do Nascimento para receber das mãos do eminente deputado vice-líder do PMDB, Vanderlei Rei Dallas.
Vossa Excelência. Parabenizo a senhora Célia Albuquerque da Mata para receber das mãos do autor da iniciativa da sessão especial, Adjuto Afonso. Já foi? Então vamos fazer o seguinte, primeiro da diretora aí. Nome da diretora. Nome da diretora. Convido Eliezer Bacelar da Silva para receber das mãos da diretora do Teatro Amazonas, Gessilda. Cadê o Dallas? Convido o José Tito Lindoso para fazer a entrega à senhora Francisca Barreto da Silva. E o secretário? Convido o eminente secretário da Prefeitura de Manaus, da Cultura, Bernardo Monteiro de Paula, para fazer a entrega do diploma senhora Nilda Pereira Veras. Nesta quinta, 5 da tarde, solenidade de outorga da medalha da Ordem no Mérito Legislativo. Transmissão ao vivo pela sua TV Assembleia. Cobertura completa pelo Departamento de Telejornalismo da sua emissora. TV Assembleia, canal 55.2, Sistema Digital Aberto. Canal 99, Analógico 6 Digital pela NET, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Quinta sessão especial, dia 15, em plenário para realização de exposição técnica, a ser feita pela excelentíssima senhora Rebeca Garcia, superintendente da SUFRAMA. 10 da manhã, conforme requerimento de número 2682/2016, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Josué Cláudio de Souza Neto, PSD, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Sessão especial em homenagem pelos 120 anos do Teatro Amazonas. Em plenário. Autoria, deputado Adjuto Afonso, líder do PDT nesta casa. Sessão especial homenageando os 120 anos de existência do Teatro Amazonas. Sessão especial presidida pelo deputado Belarmino Lins de Albuquerque, primeiro vice-presidente deste poder. TV Assembleia, canal 55.2, Sistema Digital Aberto, canal 99, Analógico 6 Digital pela NET, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Terças, quartas e quintas sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Bom dia, 8h30 da manhã. De segunda a domingo, aos sábados e domingos, resumo da semana. Apresentação, jornalista Amanda Monteiro. 4h30 da tarde, em pauta, o telejornalismo em alta rotatividade. Apresentação, jornalista Tereza Pinheiro. Sessão especial em homenagem aos 120 anos do Teatro Amazonas. Assistiremos agora o vídeo de 120 anos que declare seu amor pelo Teatro Amazonas. Vamos assistir. É mais do que uma relação de amor, é uma relação de vida. Porque eu cresci vendo esse teatro, eu cresci vindo a esse teatro. Quando eu estou nesse palco, toda a minha história vem na minha cabeça. Eu nunca imaginei que um dia eu teria condições de estar sentado do lado desses músicos. Teatro Amazonas, 120 anos de emoção. Declare o seu amor pelo teatro. Governo do Amazonas, governo das pessoas.
Convido a todos para assistir à apresentação do quarteto da Orquestra de Violões do Amazonas, sob a regência de Benjamin Prestes, com as músicas Amazonas, de Chico da Silva, e Porto de Lenha, de Torrinho. Esses rios da selva, nas suas restingas, meus olhos passeiam, o meu sangue nasce nas suas entranhas, e nos seus mistérios meus sonhos vagueiam, e das suas águas sai o meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento, filho dessa terra da cor morenês. Este sol moreno queimou minha tez. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, Cunhantã viçosa, curumim sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas, gostosas farinhas do caldo do peixe, o banzeiro e a canção, e o farto verão. Tudo isso me faz com que eu não te deixe. Amazonas, 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 meu amor. Amazonas, 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 meu amor. Eu amo esses rios da selva, nas suas restingas meus olhos passeiam, o meu sangue nasce nas suas entranhas, e nos seus mistérios meus sonhos vagueiam, e das suas águas sai o meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento, filho dessa terra da cor morenês. Esse sol moreno queimou minha tez. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, Cunhantã viçosa, curumim sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas, gostosas farinhas do caldo do peixe, o banzeiro e a canção, e o farto verão. Tudo isso me faz com que eu não te deixe ir. Amazonas, 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 meu amor. Amazonas, 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 meu amor. TV Assembleia, canal 55.2. Sistema digital aberto, canal 99 analógico, ser digital pela net. Sessão especial,
em homenagem aos 120 anos do Teatro Amazonas. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com a cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com a cara sardenta e olhos azuis. Um quarto de flautas do Alto Rio Negro para cada sambista, paraquedista que sonha o sucesso, sucesso sulista. Em cada navio, em cada cruzeiro das quadrilhas de turistas. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com a cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com a cara sardenta e olhos azuis. Sessão especial em homenagem aos 120 anos de existência do Teatro Amazonas. Autoria, deputado Adjuto Afonso. Dando sequência para a gente, sessão especial alusiva aos 120 anos da construção do Teatro Amazonas, um dos maiores símbolos culturais do nosso Estado, que orgulhece a cada um dos amazonenses. Eu concedo a palavra ao Dr. José Tito Dutra Lindoso para fazer o seu discurso de saudação. Na sequência, ouviremos então a palavra eloquente, firme, do experiente e competente ex-prefeito da Grande Manaus, deputado Serafim Correia, uma referência de conduta ilibada deste Poder Legislativo. Bom dia, 8h30 da manhã, de segunda a domingo. Senhor presidente Belarmino Lins, que preside os trabalhos, nosso amigo, deputado Belarmino Lins. Doutor Roberto dos Santos Pereira Braga, secretário de Estado da Cultura, que realiza um trabalho extraordinário à frente dessa pasta e que, nesta solenidade, representa o senhor governador do Estado, professor José Melo. Excelentíssimo senhor deputado Adjuto Afonso, autor da propositura. Deputado Adjuto, se eu já o admirava antes, agora muito mais, pela iniciativa. Bernardo Monteiro de Paula, diretor-presidente da Manaus Cult,
que representa neste ato o excelentíssimo senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro, prefeito de Manaus. Gessilda Furtado, diretora do Teatro Amazonas, que tem a difícil missão de ter sob a sua responsabilidade o maior patrimônio desse Estado, e o faz com competência e dedicação. Coronel Tadeu Bezerra da Silva Filho, representando neste ato o excelentíssimo senhor Major Brigadeiro do Ar, Valdeísio Ferreira Campos, comandante do 7º Comar, colega Marcos Daniel Dias de Andrade, que também foi diretor do teatro, e o fez também com muita competência, com muita dedicação. O meu amigo Antônio Francisco Alzer Ramos, que eu não consigo deixar de chamar de Totonho, porque é meu amigo mesmo de muitos anos. Essas coisas que se cultivam através do tempo. Tão raro hoje em dia, né? A tenente Rejane Lima, representando neste ato o excelentíssimo senhor vice-almirante Luiz Antônio Rodrigues, comandante do 9º Distrito Naval. Segundo-tenente Eudivan Alves Pinheiro, representando neste ato o excelentíssimo senhor general de Exército, general Antônio Mioto, comandante militar da Amazônia. Senhores deputados, funcionários de ontem e de hoje do Teatro Amazonas, presidente, é com muita emoção que eu assumo essa tribuna, no que pese não ser um tribuno, mas faço com muita emoção porque consigo ver daqui, e foi uma das últimas imagens que eu tenho da minha mãe na vida pública, ela fazendo uso da tribuna da Assembleia. A Assembleia essa ela dedicou grande parte da sua vida. E é com muita honra que eu falo daqui, sim. Porque quem fala mal da Assembleia é porque não conhece a Assembleia. Não conhece os relevantes serviços prestados por esta casa ao povo do Amazonas. E eu falo com muita honra, sim, deputado. É impossível, num momento como esse, não passar um fio na tua cabeça, em que você reencontra aqui pessoas tão queridas, que fizeram parte da tua vida num determinado momento. E eu posso relembrar ainda, foi o meu primeiro compromisso público, foi exatamente no Teatro Amazonas. Eu entrei como assistente administrativo e fui, aos poucos, era um menino ainda, e fui até chegar a ser o diretor do teatro. E foram muitas noites indormidas, porque eu sentia a responsabilidade de que toda vez que eu saía do teatro, esse patrimônio ficava, de uma certa forma, ser uma cobertura de um seguro que pudesse realmente reparar qualquer dano que, porventura, fosse causado. E foram muitos os companheiros que atravessaram esses tempos difíceis até, deputado. Eu me lembro de uma época em que era proibido entrar crianças no teatro. Você vai dizer, mas que absurdo é esse? É porque tinha-se a falsa impressão de que um espetáculo infantil as crianças destruiriam o teatro. Quando nós fizemos com o Sérgio Cardoso, meu amigo querido, o primeiro festival de teatro infantil, houve um movimento meio às escondidas, né, de que achavam de que não era o local adequado para levar para fazer um encontro de teatro infantil no Teatro Amazonas. Eu fui da época em que não se podia entrar de sandália no Teatro Amazonas. Eu fui de uma época em que várias vezes tive que
e ir à sede da Polícia Federal, porque era chamada até lá, para explicar o porquê nós não tínhamos feito ensaio para censura. Então foram momentos difíceis, mas enriquecedores. Que bom ter história para contar, né? Que bom ter boas histórias para contar. E eu posso dividir essas histórias com o Nonato. Nonato que me acompanhou o tempo que eu estive lá e que hoje acompanha, a Gessida acompanhou, Totonho acompanhou, Daniel. Nonato é um patrimônio do tribunal. Desculpa, porque agora eu estou no tribunal, um patrimônio do teatro. Nonato, muito obrigado por tudo que você fez, faz e continuar fazendo pelo teatro. Célia, Francisca, é ruim dizer nomes, porque às vezes você comete injustiça e não citar um determinado nome. Mas eu cito a todos aqui, mas cito a todos pelas palavras do coração, de agradecimento realmente. Dom Robério, o carinho que você tem pelo teatro, que eu sei que tem, sem dúvida alguma, as gerações de artistas vão ficar devedores do que você tem feito pela cultura do nosso Estado. Essa turma toda que está aqui, esses músicos, são frutos de um trabalho duro, difícil, desacreditado, desprestigiado. Teve um tempo em que, se você chegasse na sua família e dissesse eu vou ser artista, ou eu quero ser um artista, você era automaticamente discriminado, porque significava ser desocupado, significava não ter futuro. Quando nós sabemos que é indispensável, é absolutamente indispensável essa atividade na vida de uma sociedade. Portanto, meu muito obrigado pela lembrança do meu nome, deputado adjunto. Eu espero que tenha dado a minha contribuição e eu espero que a Gessilda e outros que virão, porque seremos sim substituídos um dia, todos nós, tenham a dimensão e o tamanho desse patrimônio para todos nós. Me emociona toda vez que eu passo lá, porque eu me lembro de grande parte da minha vida que ao teatro foi dedicado. Portanto, obrigado a todos. E eu só tenho a dizer, Nonato, muito obrigado por ter contribuído para que a minha vida tivesse, um cantinho da minha vida, tivesse momentos tão bons como esse. Obrigado. Praticamente estamos a caminho do fim da presente sessão especial. Ouviremos a palavra do eminente deputado Serafim Correia, líder do PSB, líder do PSB, que falará em nome do plenário desta casa. Registro igualmente a presença honrosa e talentosa do deputado Sabá Reis, aqui presente. Deputado Sabá Reis, também presente na casa. Com a palavra, Sua Excelência, o deputado Serafim Correia. TV Assembleia, canal 55.2, Sistema Digital Aberto, canal 99 analógico, ser digital pela NET. Ilustre deputado adjunto Afonso, que propôs esta sessão. Ilustre secretário Roberto Braga, que aqui representa o governador José Melo. Ilustre Bernardo Monteiro de Paula, que representa o prefeito. E, em nome dessas 4 autoridades, eu cumprimento a toda a mesa. Senhores deputados, meus senhores e minhas senhoras, eu costumo dizer que, em solenidades como essa, e já com a hora adiantada, você deve adotar 3 parâmetros. O primeiro é falar de pé, para ser visto. O segundo é falar alto, para ser ouvido. E o terceiro é falar pouco, para ser aplaudido. Como eu quero ser aplaudido, falarei pouco. Alegria muito grande de estar ocupando a tribuna em nome de todos os deputados e dizer que esta proposta do ilustre deputado adjunto Afonso foi aprovada à unanimidade pela Casa,
todos nós reconhecemos a importância do Teatro Amazonas, mas, sobretudo, a importância das pessoas que cuidam do Teatro Amazonas e que vão desde o secretário Roberto Braga até o mais humilde servidor, passando pelos artistas, pelas pessoas que vivem o dia a dia do teatro. O Teatro Amazonas é um ícone da nossa cidade, foi uma das heranças que nós tivemos da fase áurea da borracha. Vivemos agora a fase da Zona Franca de Manaus, e eu lamento que nós não tenhamos percebido que o que aconteceu com a borracha pode acontecer com a Zona Franca de Manaus, e nós não tenhamos carreado os recursos, cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos históricos cometidos na época da borracha. Onde foi que nós perdemos a guerra da borracha? Na ciência e tecnologia. Os ingleses levaram as sementes de seringa e plantaram as seringueiras em linha de produção. Aí, na Malásia, ficou muito mais barato produzir seringa do que produzir na Amazônia, e foi isso que nos levou a perder. Além disso, eles modificaram geneticamente as espécies e conseguiram uma produtividade maior. Nós, 120 anos depois, estamos louvando o Teatro Amazonas, que é uma herança, e uma herança muito bonita e muito importante. Mas, ao mesmo tempo, devemos refletir para o que temos hoje e o que nós não estamos fazendo, que é exatamente investir em ciência e tecnologia. Com essas palavras, amigos, eu quero cumprimentar todos vocês. Sem vocês, o Teatro Amazonas seria um prédio, só isso, nada mais. Claro que um prédio bonito, arquitetonicamente bonito, mas sem vida. E vocês dão vida ao Teatro Amazonas. Parabéns a todos os senhores, desde o secretário Roberto Braga até o mais humilde servidor. Estamos todos de parabéns. E já que estamos no mês de Natal, no mês de dezembro, onde sempre no Teatro Amazonas se realizam belíssimos espetáculos, eu desejo a todos os senhores e senhoras um Feliz Natal ao lado de suas famílias e um ano de 2017 melhor do que o que foi 2016. Muito obrigado, senhores. Eu agradeço a participação, a contribuição do eminente deputado Serafim Corrêa, que, em poucas palavras, ele traduz exatamente o que as pessoas desejam ouvir e gostariam de falar. Próximo orador, Sua Excelência, o secretário de Estado da Cultura e representante de Estado, Sua Excelência, o governador, professor José Melo. Dr. Roberto de Santos Pereira Braga. TV Assembleia, canal 55.2, Sistema Digital Aberto. Canal 99 Analógico, ser digital pela NET. Uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Senhor presidente, deputado Belarmino Lins, senhor deputado Adjuto Afonso, autor da propositura de homenagem ao teatro, senhores deputados, autoridades, companheiros ex-diretores do teatro, senhora diretora do Teatro Amazonas, meus colegas, colaboradores da Secretaria de Cultura e, especialmente, do Teatro Amazonas. Qualquer cidadão do mundo, ao cruzar a Praça de São Sebastião com as pedras do Rio Negro e Solimões, vai se deparar com um dos mais belos monumentos arquitetônicos que em breve receberá o título de Patrimônio Mundial. Edificado pela riqueza, pela sofisticação, pela erudição, o Teatro Amazonas é hoje, como sempre foi,
a caixa de ressonância da arte e da beleza. O silêncio a que ele foi levado durante muitos anos, o abandono que sofreu em sucessivas épocas, notadamente após a queda da economia da borracha e a partir, notadamente, de 1922, que era rompido vez em quando, e quando em vez, por um ou outro espetáculo, por uma ou outra atividade, animada por aqueles que, apaixonados pela arte, pretendiam ressuscitar em Manaus o período da Belle Époque. Este monumento, que representa o maior orgulho de todos os amazonenses, que encarna a identidade da nossa terra, tem sido, graças ao trabalho de todos que aqui se encontram, da secretaria e do próprio teatro em si, a mais perfeita casa de arte da América. É nele que se realiza há 20 anos o único festival de ópera da América Latina a rivalizar com os maiores centros de ópera europeu. É nele que formou tradição o festival de jazz, o festival de cinema, rock, música popular, dança. É nele que residem os corpos estáveis, um dos poucos teatros monumentos brasileiro que dispõe de orquestras de altíssima qualidade, de corpo de baile e de coral, capaz de rivalizar com os maiores centros da Europa e dos Estados Unidos. É ele que é o nosso cartão postal. É ele que todos, comerciantes, órgãos públicos, instituições educacionais, clubes, chamam para as suas peças de publicidade para representar a beleza, a grandeza, a opulência, para usufruírem da sua história, porque todos apaixonados pelo teatro. É nele que habitam, secretário Bernardo, as vozes do passado. Os pianistas de antigamente, os solistas de ópera que aqui quedaram falecidos pelas doenças do tempo do começo do século. É por ele que passeiam aqueles que ainda se sentem agregados àquela casa, porque artistas da eternidade. Porém, mais do que a história, mais do que a arte, mais do que o maior e um dos mais importantes templos de arte do mundo, e o mais dinâmico do país,
Teatro Amazonas é a casa do Nonato, que, aposentado há quase 10 anos, de lá não se afasta para nos ensinar que é preciso cuidar cotidianamente e muito bem do nosso teatro. É a casa da Nilda, que recebe os artistas do mundo inteiro como se na sua própria casa eles chegassem e precisassem de um aconchego de família. É a da Célia, que durante anos e anos vem guardando, reunindo, juntando e acomodando no seu coração os papéis, os recortes, as fotos, os documentos, os livretos, que foram ao longo desses 120 anos construindo parte da história que ela ajudou a construir. Que o seu pai, deputado estadual, deputado federal, governador, interventor federal, orgulhosamente transferiu às novas gerações. E assim, o teatro dos mais antigos do Bonates, do Américo, do Gebes, do Hélio Ázaro, do Farias de Carvalho, do Aldemar Bonates, foi passando de mão em mão, Tito, pela tua, do Totonho, do Malheiros, da Inês, para chegar nas mãos da Gessilda, que ali começou como secretária do diretor. Marcos, você que nos deu tanta contribuição. E breve, para ser entregue ao Cândido, por exemplo, um dos mais novos da casa. Este teatro, Sérgio Cardoso, que para ouvir canto lírico precisava importar da Europa, precisou trazer no seu centenário artistas do mundo, porque até então os governos não haviam oferecido aos jovens da nossa terra a oportunidade de construírem e estimularem os seus talentos. É o teatro da nossa orquestra de violões. É o teatro, Totonho, onde repercute a voz maviosa do Miqueias. Para citar apenas um dos grandes jovens que constroem o seu ideal e que fazem, deputado adjunto, a história presente do Teatro Amazonas. A Bárbara, que aqui não se encontra, violinista com mestrado em Portugal, iniciada conosco aos 10 anos de idade, professora da Universidade do Estado do Amazonas, é como muitos outros. Dezenas deles, centenas deles, e espero que cheguem aos milhares, aqueles que estão encarregados de levar o teatro para o próximo centenário. Vossa Excelência, deputado adjunto Afonso, ao propor esta homenagem ao teatro, que permitam
a indelicadeza. Não parece ter repercutido tão amplamente quanto se cogitava e quanto poderia no corpo parlamentar desta casa, visto que não mais nenhum outro deputado se encontra conosco, nem aquele ao qual eu gostaria de dizer neste momento a resposta que não pude dar, quando mais uma vez da tribuna ele questionou que as ações culturais far-se-iam apenas em derredor do Teatro Amazonas. E se fosse? Não são. Não é verdade. É pura prova de falta de conhecimento da própria cidade e do próprio Estado que se diz representar. Deputado presidente Belarmino Lins. E se fosse exclusivamente ao redor, em derredor e dentro do Teatro Amazonas, que melhor lugar haveria no mundo para que as vozes, os passos de balé, os cânticos, os instrumentos musicais dos amazonenses, agora e há 20 anos, estimulados seguidamente por todos os governos que se fizeram nesse período, agora ocupam, vicejam, protegem e erguem o Teatro Amazonas muito maior do que um simples monumento arquitetônico e patrimônio cultural. É a voz, é o trabalho, é a arte, é a beleza, é a dança, é o sonho, é a alegria de viver. É a competência, a habilidade, a dedicação, a paixão. É o amor. E é o respeito. Porque mesmo aqueles que de algum tempo passaram a entrar no Teatro Amazonas com seus trajes modestos, e mesmo aqueles que chegam portando títulos de nobreza como o Príncipe Charles, todos, indistintamente, se curvam diante da beleza do teatro. E não mais só diante da beleza do teatro. Se curvam diante da arte, da dignidade, do trabalho e da altivez dos amazonenses, que fazem do teatro, que fazem da arte no Amazonas um permanente sucesso, um crescente sucesso. Fiquem certos os senhores parlamentares e a história desta casa, que todos, que hoje ou que no passado deram e damos a contribuição para que o Teatro Amazonas permanecesse de pé, mesmo em derredor dele, com uma mixórdia que se formou na nossa cidade, transformando o Largo de São Sebastião praticamente num oásis urbano. Cuidado a ferro e fogo pelos apaixonados da arte. Restará registrado, mais do que nos anais desta casa e na história, no coração e na memória de todos aqueles que têm feito ao longo da história do teatro o seu papel, que têm cumprido a sua missão, que têm exercido o seu trabalho com denodo, responsabilidade e honestidade. A oportunidade singular que esta casa oferece a todos, cuja vontade, cuja palavra, cujo ânimo, cujo ideal, sei, humildemente sei, que represento e que dou voz.
não haverá mais silêncio na plateia do Teatro Amazonas. Não haverá mais abandono nas suas portas e janelas. Não mais será desconstituído o seu museu. Por uma razão muito simples. Porque está formada uma geração de artistas em todas as frentes e manifestações de arte, conscientes da importância e do papel que a arte desempenha na sociedade e conscientes da relevância e da responsabilidade de termos e de cuidarmos de um dos mais belos monumentos do mundo, que é nosso, que é do Amazonas, e que se honra em dizer a esta casa, por meio do seu presidente e por meio de Vossa Excelência, deputado adjunto, muito obrigado. As cortinas do teatro não se fecharão mais. Dando sequência, assistiremos à apresentação do quarteto da Orquestra de Violões do Amazonas, sob a regência de Benjamin Prestes, com as músicas Sebastiando, de César Lima, e Baião Fluvial, de Adelson Santos.
Senhores deputados, autoridades que compõem a mesa, senhores convidados, senhoras convidadas, chegamos ao final da presente sessão especial. Cabe ao presidente fazer os agradecimentos e as considerações finais. Eu quero, por primeiro, agradecer a presença honrosa, amiga, do doutor Robério Braga, secretário de Estado da Cultura, e representando neste ato, Sua Excelência o governador, professor José Melo. Quero igualmente cumprimentar, louvar a iniciativa de fazer com que esta casa pudesse hoje e agora prestar essa homenagem a um dos maiores símbolos do nosso Estado, das maiores razões do orgulho de ser amazonense, que é o Teatro Amazonas, através de uma propositura do deputado Adjunto Afonso, com que os senhores e nós estivéssemos aqui para render as nossas homenagens a este bem dos amazonenses por longos anos, 120 anos de existência. Quero, igualmente, cumprimentar aqui a presença do Dr. Bernardo Monteiro de Paula, diretor-presidente da Manaus Cultura, representando este ato, Sua Excelência, o prefeito da Grande Manaus, doutor Arthur Vigílio. Cumprimentar a senhora Gessilda Furtado, diretora do Teatro Amazonas. Cumprimentar o excelentíssimo senhor Coronel Tadeu Bezerra da Silva, representando este ato, o brigadeiro Eduardo Aldeísio Ferreira Campos. Cumprimentar e agradecer a presença do José Tito Dutra Lindoso, diretor do Teatro Amazonas, na década de 89 a 95. Cumprimentar aqui o senhor Marcos Daniel Dias de Andrade, diretor do Teatro Amazonas, também 2004 2005. Igualmente o senhor Antônio Francisco Osier Ramos, diretor do Teatro Amazonas, no período de 2005. Da senhora Tenente Rejane Lima, representando este ato, o vice-almirante Luiz Antônio Rodrigues Rett, comandante do 9º Distrito Naval, e Tenente Eudivan Alves Pinheiro, representando este ato, Sua Excelência, o eminente General de Exército, Geraldo Antônio Mioto, comandante militar da Amazônia. Senhores e minhas senhoras, ao final da presente sessão especial, quero agradecer os senhores deputados que marcaram suas presenças no início da sessão, já mencionados, e, sem dúvida, não lembro se em algum outro momento a Assembleia do Amazonas realizou uma sessão especial para prestar essa homenagem ao nosso Teatro Amazonas. Diz aqui o nosso querido secretário de Cultura, competentíssimo, que, como eu também, é a primeira oportunidade que um parlamentar lembra de fazer essa homenagem a um Teatro Amazonas que, sem dúvida, tem um conceito, um renome nacional, oxalá internacional. E esta é a razão de estarmos aqui, representando o presidente e deputado Josué Neto, nessa sessão especial. Falar mais sobre o Teatro Amazonas, eu confesso, seria uma redundância diante da aula, do tratado ouvido pelas palavras do doutor Robério Braga. Não mais do que ele, ninguém é competente e traduz a cultura do nosso Estado como o doutor Robério Braga, pela sua experiência, pela sua dedicação, pela sua competência. É um homem que estuda a função da secretaria que dirige ao longo dos anos e é um profissional, é um técnico que vive durante o dia, dorme à noite, mas sonha com a cultura do nosso Estado. Este é o Robério Braga, que o deputado Belarmino Lins conhece, e eu peço aplausos para o nosso secretário de Cultura. Ao pedir aplausos ao doutor Robério Braga, nosso secretário de Cultura, eu também não posso deixar de encerrar a sessão pedindo que vocês deem os aplausos fervorosos a quem pensou
que idealizou, formatou, propôs e fez aprovar por unanimidade a propositura, que é o deputado Adjuto Afonso. Que já está, eu não diria, secretário, não já está intimado, mas já está convidado a destinar parte dos recursos da sua emenda para a manutenção do Teatro Amazonas e para fazer também... Porque a cada ação tem que ter uma reação. Ora, se ele foi competente em lembrar, por que não também destinar, agora com a nova conquista, que reserve um percentual da sua emenda para a conservação do Teatro Amazonas? E eu diria também, a Vossa Excelência, para destinar para o seu município natural, de onde nasceu, belas lembranças de Pauini, aquela proposta que Vossa Excelência conversou aqui. Escola de Artes de Pauini. Como uma iniciativa que materializará a sua passagem como parlamentar amazonense. Eu não tenho dúvida que Vossa Excelência vai destinar, em que pese o prefeito não ser da sua ala política, é da minha, mas as ações se unem em benefício do povo e para o povo. Eu agradeço a todos. E se não for a economia de despesa que tem sido implantada em todos os níveis da nação brasileira, que aqui não seria diferente, e agora, mais do que nunca, a aprovação pelo Senado da República da PEC que estabelece teto para os gastos públicos, se não for isso, o adjunto estaria brindando os senhores da senhora com coquetel. No entanto, nessa fase difícil da economia brasileira e amazonense, não haverá um coquetel, mas que Deus acompanhe, e dou por encerrada a presente sessão especial, convocando os seus deputados horário regimental na próxima quinta-feira, amanhã às 9 horas. Está encerrada a sessão especial. TV Assembleia, canal 55.2, Sistema Digital Aberto, canal 99 Analógico 6 Digital pela NET. TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A sua verdadeira ressonância popular cuidando da nossa gente. Presidência, deputado Josué Cláudio de Souza Neto. Diretor responsável, jornalista Cláudio Barbosa.